Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui na manhã deste domingo, 17 de maio, e quero abraçar todo o povo de Deus. Um abraço, paz do Senhor Jesus. E nosso propósito essa manhã aqui, nós trazemos uma palavra de Deus para o seu coração. Louvamos a Deus por sua infinita bondade, sua grandeza, seu amor e a sua fidelidade. Nós estamos vivendo dias que tem colocado a fé do povo de Deus à prova. E nós precisamos a cada dia nos fortalecer na palavra, alimentar nossa fé na palavra de Deus. Há uma necessidade permanente, cotidiana, de fortalecer a nossa fé. E o propósito dessa palavra aqui, nesta manhã, tem o propósito exatamente disso, de alimentar a sua fé, fortalecer a sua fé, para que possamos enfrentar esses dias difíceis que estamos vivendo. Quero trazer uma palavra para você neste dia, que com o seguinte tema: Deus tem a solução para você. Deus tem a solução para a sua vida. E eu quero ler um texto sagrado que está lá na carta aos Hebreus, na epístola aos Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus, e os versículos 15 e 16. E é muito importante esse texto sagrado, porque há muitos do povo de Deus, muitos cristãos, que não sabem o que fazer na hora de aflição, na hora da luta, na hora de uma crise, né, espiritual, financeira, enfim, seja qual for o problema, a adversidade que eles cercam, muitas vezes não sabem o que fazer. Mas eu quero que você, nesta manhã, em nome de Jesus, seja abençoado, possa ler com a palavra de Deus. Vamos ler Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Meu amado irmão, minha irmã, todos nós sabemos que o pecado, ele separou o ser humano de Deus. Por isso, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele trouxe a separação, ele destituiu o ser humano da presença de Deus, não é? Ele o deixou desprovido da graça de Deus, separado de Deus, da comunhão com Deus. O pecado trouxe isso para toda a raça humana. E há uma necessidade de retorno a Deus. Há uma necessidade de todo ser humano de retornar, de voltar aos braços do Pai. Deus planejou um plano, Deus fez um plano para que fosse possível trazer de volta o ser humano aos seus braços, reconciliar o pecador a Ele. Deus planejou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo um plano. Por isso está escrito lá em João 3,16, o conhecidíssimo versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Jesus que Deus preparou este plano. Mas como isso seria possível? Um ser divino vir tornar-se capaz de redimir, de levar de volta
aos braços do Criador, aquele que havia se distanciado, aquele que havia se afastado, aquele que foi, por causa do pecado, destituído da presença de Deus. Muito bem, a palavra de Deus diz aqui, tanto no capítulo 2 de Hebreus, como no capítulo 4, que Jesus Cristo, ele foi tentado. Ele foi tentado como um de nós. Ele foi tentado à semelhança dos seres humanos. Nós encontramos no capítulo 2 de Hebreus e nos versículos de número 17, diz o seguinte: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do seu povo. Veja só, e no capítulo 4, versículo 15, a seguir do capítulo 4, ele diz: portanto temos um sumo sacerdote. Portanto não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. E aí diz assim: pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o que Deus fez? O único meio não era mandar Jesus como um anjo à terra, mas Jesus vinha se tornar um de nós. Deus transformou o seu Filho unigênito em um ser humano, gerou ele como um ser humano, igualmente a um de nós. Ele nasceu de uma mulher, ele recebeu a natureza humana, tal qual como um de nós, com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades, necessidades, fraquezas humanas. Aqui a palavra diz que ele é fiel e sumo sacerdote nosso, porque ele foi igual a um de nós, humano, igualmente a um de nós, 100% humano, e sofreu e padeceu. É por isso que no capítulo 11 de Mateus, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele sabe o que é ser um ser humano. Em tudo ele foi tentado. Em toda a nossa semelhança, ele foi tentado. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, entenda isso. Deus preparou na pessoa bendita de Jesus o meio, a saída, a solução para toda e qualquer situação difícil que você possa estar passando, que você possa estar enfrentando. Jesus disse no capítulo 14, 6 de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém chega até a presença de Deus se não for através de Jesus. Por quê? Porque ele se tornou igual a nós, ele se tornou o caminho. Quando ele se tornou um de nós, ele se tornou o caminho para nós chegarmos até ao Pai. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que ele é a vida que nós precisamos. Todas as palavras proféticas foram proferidas acerca dele se cumpriram, para mostrar que ele é a verdade de Deus, ele é o verbo vivo de Deus, encarnado, que veio para se tornar como um de nós. E agora, ele feito humano, agora sofrendo também na pele todas as nossas fraquezas, ele ainda foi levado ao Calvário para pagar o preço pela remissão dos nossos pecados, pagar o preço da nossa redenção, do nosso perdão. Para que pudesse os nossos pecados serem perdoados, ele teve que ir à cruz, ele teve que sofrer ali as nossas iniquidades, lá na cruz. Por isso você precisa entender, meu irmão, minha irmã, você está passando por um momento difícil nessa quarentena, nesse período. Entenda uma coisa, você não precisa nem por um pouquinho se desesperar, porque Deus
tem um caminho aberto para você. Deus tem a porta aberta para você. Os braços de Jesus estão sempre abertos para você. Ele diz, vinde a mim, você está cansado, oprimido. Vá ao Senhor, Ele está de braços abertos para você. Foi para isso que Ele veio ao mundo, que sofreu, foi crucificado, se tornou um de nós, ressuscitou, para que nós possamos alcançar misericórdia. E aí eu quero chamar a atenção para você para uma palavra importante nesse versículo aqui, 16 do capítulo 4 de Hebreus. Ele diz assim, portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Essa palavra, aproximemo-nos, também você encontra lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 22. A palavra aproximemo-nos. Também nós encontramos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, quando o apóstolo Pedro disse, chegando-se a ele. Então, essas palavras, chegando-se a ele e aproximemo-nos, significa o quê? O ato da nossa ida a Cristo, o ato da nossa busca, o ato de nos aproximar dele, de nos achegar a Jesus Cristo. De que modo eu me aproximo de Jesus? Quando eu leio a palavra dele, eu estou me aproximando dele. Quando eu dedico tempo em oração, eu estou me aproximando dele. Quando eu adoro, eu estou me aproximando dele. Quando eu obedeço a sua palavra, eu estou me aproximando dele. Então, cheguemos-nos a ele. É um ato que eu e você precisamos tomar todos os dias. Deus já preparou tudo para você. E agora o que falta de você agora, a sua parte, é você se aproximar. O que você tem feito esses dias? Você tem lido mais a Bíblia? Você tem procurado viver mais o Evangelho, a palavra? Você tem orado mais esses dias? Você tem tirado um tempo para adorar, louvar a Deus? É se aproximar dele. Para quê? Para que se aproximar? Para encontrar refúgio, para encontrar socorro, para ser fortalecido no Senhor. Aqui em Hebreus diz, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Deus preparou tudo, Ele preparou isso aqui. Eu e você podemos entrar na sala do trono da graça através da pessoa de Jesus Cristo. Não é você, ser humano, nem eu, com nossas condições que conseguimos chegar ao trono da graça, não. Mas unicamente pela fé na pessoa de Jesus é que nós somos inseridos ao trono da graça. Nós somos aproximados de Deus. Nós nos achegamos a Deus unicamente através da pessoa de Jesus. Jesus está de braços abertos para fazer isso para você. Ele diz, vinde a mim, tu estás cansado, oprimido, eu vos aliviarei. Ele diz lá também João, eu sou com a minha verdade e a vida, e eu venho ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aqui o apóstolo diz, entremos até a sala do trono da graça. Deus tem isso para você. Lá no trono da graça, você é renovado, você é restaurado. Lá na fonte, meu irmão, minha irmã. Não é um profeta, um vaso, sei lá quem for que você queira encontrar que vai proporcionar isso na sua vida. Mas é o próprio Deus que quer fazer isso na sua vida. É o próprio Jesus que faz na sua vida. Trazer renovo, força, graça. Só precisa da tua atitude de se aproximar, de se achegar a Ele. Toma essa decisão. Deixe de olhar para a tempestade, deixe de olhar para o vento forte, deixe de olhar para a situação e te aproxima do Senhor, que é a fonte da tua vida, é a fonte de força, de vigor. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele diz, portanto, meus amados irmãos,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estamos vivendo dias em que nós precisamos nos fortalecer. Precisamos de renovo. Precisamos encontrar solução diretamente na fonte que é Jesus Cristo. E isso não está tão difícil. Foi pago um alto preço para que isso fosse possível para você. Jesus morreu no Calvário para que isso fosse possível. Ele está à direita de Deus, ali para interceder por você. É a sua parte que falta. Toma ânimo, tome coragem neste dia. Tome ânimo, coragem. E vá até a presença de Deus. Aí você diz, mas pastor, como é que eu me achego a Deus? Uma das coisas que não pode faltar, eu já falei para você, da fé. Por intermédio da fé em Jesus nós já chegamos a Deus. E qual é a segunda que não pode faltar? Arrependimento. Arrependimento. Nós precisamos estar sempre com isso diante de nós, com a atitude do arrependimento, como há de arrepender-se dos pecados, das falhas, dos erros, da dureza de coração, de tudo aquilo que não agrada a Deus, se achegar a Ele e pedir perdão todo dia. A palavra de Deus diz na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Primeiro é a fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Segundo é arrependimento. É arrependimento sempre. É reconhecer pecado sempre. Reconhecer defeito e falha sempre. E pedir perdão a Deus. Isso é necessário. Outra, também lá em João, uma coisa bem importante, outra coisa importante, lá em João, capítulo 2 de João, versículo 1, do capítulo 2, da primeira carta, está lá dizendo, filhinho, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Essas coisas estão escritas a vocês com o propósito de vocês não pecar, não pequem. Mas se porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado, ou seja, o propósito nosso é não pecar. Mas se você falhou, você fracassou, você vacilou, corra aos braços de Jesus, vá até o advogado. É Ele que está de braços abertos para te receber. É Ele que diz, vinde a mim, tu estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É nele que você vai trocar o teu fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Você precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão. O Senhor está de braços abertos esperando. Você só precisa crer, se arrepender. E arrependimento é algo constante em nossas vidas. Porque não existe nenhum cristão 100% perfeito. Então, se não há nenhum cristão 100% perfeito, então sempre vamos ter do que nos arrepender diante de Deus. Precisamos nos humilhar diante dEle. Nesta manhã, neste dia, meu amado irmão, minha irmã, Deus está te dizendo que Ele tem a solução para você. Tem a saída para você. Não precisa de desespero. Não precisa desanimar, não. Toma agora, levanta do teu lugar. Toma uma posição. Toma uma atitude. Vai orar. Vai clamar a Deus. Vai pedir perdão ao Senhor. Porque a porta da graça está aberta para você. E você vai até o trono da graça, como diz aqui o versículo, para nós concluir, o versículo 16 diz o seguinte, aqui do capítulo 4 de Hebreus. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Com que propósito? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda. Encontrarmos graça para ajuda. Graça quer dizer força, renovo, alegria, contentamento, prazer. Graça significa tudo isso. Tudo aquilo que vem com a salvação significa graça, dádiva de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, te levanta, te ergue.
Toma posição, porque Deus quer te abençoar. Deus quer renovar tuas forças, alegrar tua alma, teu coração, e você enfrentar toda essa situação de cabeça erguida. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo coloque essa palavra poderosamente no seu coração. Que você, nesta manhã, seja vitorioso, vitoriosa, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma breve oração por você. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, aplica a tua palavra, Senhor, nos corações. E no nome de Jesus, Pai, que esta vida agora seja livre de toda amarra, de todo embaraço. Ela se levante agora, em nome de Jesus, para te adorar, para te servir, para te buscar de todo o coração. Assim, Senhor, te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a todos vocês, todo o povo de Deus, tá? Que ouviu a palavra de Deus. Que Deus faça uma grande obra na sua vida. Amém.